Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
Boa noite a todos, boa noite meus amigos, meus irmãos da Sociedade Beneficente Espírita de Petrópolis, da nossa querida SBE, sejam todos muito bem-vindos. Edilane, querida, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Lília também, seja bem-vinda. Maria Ascensão, sejam a Edilene Abreu também. Pessoal, só me deem um feedback se vocês estão me ouvindo bem. Isso é muito importante, né? É muito importante. Só me deem um ok aí, se está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, para que a gente possa iniciar, né, o nosso encontro da noite, né? Esse encontro tradicional das palestras públicas, né, do SBE, toda quinta-feira, às 20 horas. Né? Então, eu aguardo vocês colocarem aqui, ó, nos comentários se está tudo ok. Ó, a Edilene me deu ok. Né? Então, bem-vindo a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite nós vamos conversar, né? Falar um pouco sobre a unidade com Deus. Né? Então, vamos fazer uma viagem, né? Uma viagem por alguns recortes, né? E recortes de conhecimentos, né, de ensinamentos, para que a gente possa encontrar, né, um caminho para essa unidade com Deus. Então, ok, a Edilane já me dando ali o ok, som e imagem, todos bem, então tá certo, então tá bom. Então, para darmos início, vamos começar essa conexão com Deus, né, e essa conexão se dá por meio da prece. Você tem conversado com Deus? De que forma você tem conversado com Deus? Qual é a postura que você tem conversado com Deus? Quem em você conversa com Deus? Aquele que tem o foco no positivo ou aquele que tem o foco no negativo? E geralmente, quando nós conversamos com Deus com foco no negativo, nós nos tornamos mendigos espirituais. Uma conversa com Deus é uma conversa de profunda gratidão. E o que significa gratidão? Para a maior parte de nós, gratidão significa agradecimento. Mas gratidão também pode ser agradecimento, mas ela é algo muito mais profundo. Gratidão tem a ver com reconhecimento. Nós somos gratos quando nós temos a capacidade de reconhecer a importância de algo ou de alguém na nossa vida. Você reconhece a importância, por exemplo, da Casa Espírita, da Sociedade Beneficente Espírita de Petrópolis na sua vida? Você que é frequentador, trabalhador dessa casa? Você de fato reconhece todas as bênçãos que se configuram para a sua vida e todo o trabalho que você dedica? Você reconhece que nós estejamos vivendo um momento de profundo desafio, mas também de testemunho? Porque ninguém reencarnou nesse momento. Ninguém pediu para estar no mundo nesse momento que não tivesse o mínimo de consciência e que percebesse a necessidade de estar aqui. O mundo quer contar não somente com espíritos encarnados, mas o mundo quer contar com espíritos encarnados conscientes. Conscientes que toda a dor gera, obviamente, aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita como a expiação. Mas antes da dor, sempre vem a prova. E a prova, muitas vezes, é aquilo que nós pedimos para vivenciarmos novamente. E aí é durante a vivência da prova que nós exercitamos, então, esse nosso testemunho. Quem em você está aí para assistir esse encontro virtual? Aquele incomodado, incomodada, chateada com o dia, preocupado, com medo, ou aquele esperançoso, esperançosa, confiante, amoroso, amorosa? Faça essa pergunta. Quem em mim está aqui? E se essa identidade
que faz com que você esteja presente na sua vida, se essa identidade não apoiar o seu momento de crescimento, de expansão, você é livre para criar uma outra identidade. O que é uma identidade? É aquilo que você consistentemente e insistentemente fala que você é. Você já se pegou dizendo alguma vez: nossa, como eu sou burro, burra, como eu sou ignorante e tal, como eu sou tapado, como eu sou feio, como eu sou gordo, como eu sou. Daí, da linguagem, você cria uma realidade para você. E essa identidade, então, vai conduzir a sua vida. Se essas identidades não te apoiarem a estar aqui, crie agora, durante essa prece que nós iremos fazer, uma identidade que te conecte a Deus. As bênçãos, todas elas estão presentes. E elas já foram dadas. E você não precisa fazer movimento nenhum para buscar buscar essas bênçãos. Você só precisa, do lugar onde você está, abrir-se e conectar-se com Deus. Se for confortável para você, feche os olhos. Fechar os olhos significa irmos para o mundo interno. Muitos de nós se perdem nos seus pensamentos quando fechar os olhos. Mas nesse momento nós temos um endereço certo a nos dirigir. E esse endereço é Jesus. Querido Mestre, nunca foi tão importante a tua presença em espírito e em verdade entre nós, Senhor. Vivemos dias deveras desafiadores, Mestre. Mas nós também reconhecemos, Senhor, a importância da doutrina espírita na nossa vida, dos seus ensinamentos, das suas luzes. E é por meio desse conhecimento, Mestre, que vamos alinhando a nossa existência nesse momento de profunda transformação do planeta como humanidade, Mestre. Alinhando ao amor. E segundo João, que nos diz que Deus é amor, mas que se nós ainda não tivemos a oportunidade de experimentarmos o amor, nós não sabemos o que é Deus. Por isso, Mestre, faça-se cada vez mais presente entre nós. E não retira, Senhor, as dificuldades, as barreiras que estejam nesse momento emperrando o nosso crescimento. Não as retire da nossa existência. Mas que nós possamos arregimentar dentro do conhecimento espírita forças para olharmos para esses desafios e dizermos dentro de nós sim. Porque quando eu digo sim, Mestre, eu entendo que esse mensageiro, que é a dificuldade, traz uma importante mensagem. E quando nós entendemos a mensagem, ela pode se cumprir e seguir o seu caminho. Que possamos ter uma noite de unidade com Deus, Mestre. E que esse momento fique gravado nos nossos corações. Graças a Deus. Boa noite, então, a todos que estão chegando, que já chegaram, né? Vamos lá, vamos começar. Eu estou olhando aqui os comentários de vocês, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos.
Às vezes é necessário silenciar um pouco, não é? Às vezes a gente prepara algo para compartilhar numa palestra, num encontro, e de repente surge aquilo que a gente chama de o essencial. E aí o que nós fazemos? Nós damos as boas-vindas àquilo que é essencial. E de que forma o essencial se constrói? De acordo com a necessidade da audiência. Mas eu não estou falando nada, não estou escrevendo nada, mas a nossa realidade, ela é muito mais espiritual, energética, do que física. Então, dentro de vocês, nesse momento, há um pedido. E esse pedido, de alguma forma, está explicitado, ou estará explicitado, melhor dizendo, né? Dentro desse nosso encontro da noite. Na pergunta 1 de O Livro dos Espíritos, existe uma questão que não podia ser outra para abrir todo esse conjunto de conhecimentos que é o Livro dos Espíritos, que foi organizado por Allan Kardec. Certa vez me perguntaram, me disseram assim: me convença de que existe mundo espiritual. E eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz para esse rapaz, eu perguntei: você acredita em Deus? E ele disse: não. E aí eu respondi: então a nossa conversa não tem razão de ser. Deus é a causa primária. É a inteligência suprema, conforme assevera Allan Kardec. Então essa pergunta, quando ela abre o Livro dos Espíritos, e não é quem é Deus. Nós não estamos atrás de um ego. Quem é o Wagner? O Wagner é o terapeuta, é o espírita, é o palestrante, esse aqui. A pergunta vai muito mais profundo. Que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Como criar unidade naquilo que eu não vejo, daquilo que eu não toco, daquilo que eu não me relaciono? Como criar uma proximidade? Muitas tradições religiosas confundiram e confundem até hoje a figura de Jesus com o próprio Deus. E obviamente que vocês sabem o porquê dessa confusão. Porque quando um discípulo toma os ensinamentos do mestre, ele se torna o próprio mestre. Mas e onde está o mestre do discípulo? Dentro do discípulo. Onde está Allan Kardec para nós espíritas? Para muitos, ainda continua na França, ainda continua escondido atrás de alguma página de um livro, com seu pseudônimo. Para muitos de nós, Allan Kardec ainda não está dentro de nós. Nós ainda não criamos de forma consistente uma unidade com o mestre Lyonês, que dedicou, não é, uma parte da sua vida a nos deixar esse legado. E que enquanto ele estava lá, fazendo essa tarefa, muitos de nós estávamos perdidos nos umbrais
da erraticidade. Chorando, rangendo os dentes, perdidos, sem saber o que fazer, só sabendo que em algum momento nós precisaríamos retornar. Então, para nós espíritas, nós temos uma tarefa muito grande nesse momento. De utilizarmos todo o nosso conhecimento, e é uma convocação que eu faço a todos vocês, usarmos o nosso conhecimento para servir a vida. Se você ainda está atrás de um propósito para a sua vida, saiba que você nasceu para servir a vida. Mas como eu faço isso? A pergunta evidencia que você não está aberto a viver essa vida. O que é a vida? Sabe aquele desenhozinho do eletrocardiograma que fica, né? Fazendo para cima, para baixo. Isso é a vida. A vida, então, é uma em infinitas possibilidades. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, entre essa uma em infinitas possibilidades, você sabe o que é bom e você sabe o que não é bom. A decisão sempre é sua. Porque você vincula a sua existência ao seu karma, a lei de causa e efeito. E é por isso que você retorna dentro dessas condições. Ou você vivencia a prova com coragem, ou seja, sair do ego, da mente e ir mais para o coração, ou se você não quer olhar para a prova, vem a dor. É igual o processo de doença. Primeiro, os sintomas trazem uma importante mensagem. E quando a mensagem não é escutada, a doença vem e a dor sempre comunica. E às vezes essa dor é tão grande que nós não resistimos e queremos ir embora do mundo. Como se sair e sumir do mundo trouxesse a solução da nossa dor. A nossa dor não é física. A nossa dor também não é espiritual, mas é uma dor moral. E o que é uma dor moral? Qual a diferença dessa dor moral? É uma dor de que nós temos consciência do que é bom e do que não é, e escolhemos pelo que não é. Mas essa escolha se dá porque nós somos imperfeitos? Não. Se dá porque nós nos escondemos atrás desse discurso de imperfeição. Então não tem mais tempo de nós nos escondermos. E nós, espíritas, temos um importante papel para fazer na sociedade. Mas lembremos-nos, o próprio Evangelho já nos alerta, né, de que ninguém consegue ser fiel no máximo, ou seja, salvar o mundo, se não consegue ser no mínimo. Portanto, seja um bom homem e uma boa mulher. Se você for um bom homem e uma boa mulher, você será um bom homem e uma boa mulher dentro de uma família. E dentro dessa família, quando você consegue solucionar as questões, os conflitos existentes dentro dessas quatro paredes, aí você vai para o seu grupo de amigos, você vai para o seu círculo social na casa espírita, e aí você vai ampliando. Ninguém cura aonde não se curou. Cada um de nós consegue curar o outro até aonde se curou. E não é o fato de você ser espírita, católico, protestante, evangélico, que vai te defender das coisas. É a capacidade de você, com sabedoria, usar isso. Então, para nós espíritas e para todos aqueles que trilham, que caminham um caminho religioso, qual é o motivo da nossa queda nesse processo de crescimento e de evolução? O motivo da nossa queda sempre será achar-se especial. No momento em que eu me acho especial, eu me perco. E o que é se achar especial? Achar que o conhecimento que nós temos é um conhecimento privilegiado e que nos faz olhar para as outras doutrinas religiosas com certo ar de
Sei. Isso aí já está ultrapassado. Lembre-se, um dia você esteve e também você pode estar. Estar aonde? Conhecimento não significa ter consciência. A antiga tradição do conhecimento falava isso. Quanto mais conhecimento uma pessoa tinha, mais consciente ela era. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Consciência é a capacidade que você tem de criar unidade com Deus. Existe um caminho, Wagner, para criar unidade com Deus? Sim. Eu acredito que o primeiro movimento de criar unidade com Deus está no seu ato devocional. A capacidade que você tem de se conectar a algo, de você se relacionar com aquele algo, sem construir muros, sem solenidades, obviamente que com respeito. Muitos de nós, quando faz as preces, né, endereçadas para Jesus, a gente franze até o senho, né? Senhor, né? E pode parecer uma brincadeira, mas isso afasta e não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o que nós imaginamos dele. Então imagine que Jesus possa estar ao seu lado como um amigo e vocês dois estão sentados e aí você conversa. E quando as suas preces têm chances de serem ouvidas? Quando elas tiverem o seu compromisso. Quando elas tiverem a sua força para se manifestarem. Jamais façam preces pedindo algo como por milagre. O grande milagre se deu. Você reencarnou. Seu espírito está aqui. Mas, Wagner, tem tantas coisas que eu preciso consertar na minha família, na minha vida, na minha profissão. Não, você não precisa consertar nada. Não tem nada errado, não tem nada estragado com você. Você só precisa ter consciência de que você representa o amor no mundo. Wagner, o que sou eu? Você é amor. E o que é você, Wagner? Também. Todos nós somos uma bola de amor. E talvez a evolução não se trate de aprender cada vez mais. Se trate de descobrir tudo isso. Então, para nós espíritas, não nos achemos especiais. Porque nós estamos passando por profundas provações também. As nossas casas espíritas estão fechadas. E nós temos um movimento espírita organizado. E o que significa caminhar de forma organizada? Ordem. Hierarquia. É por meio dela que o amor flui. Se nós não conseguimos, tampouco a unidade de um movimento que acredita nas mesmas coisas, como conseguiremos unidade com Deus? A unidade com Deus se dá num espaço interno aonde você olha e fica e concorda com o outro do jeito que ele é. O movimento espírita mundial, principalmente o brasileiro, né, ele está bipartido, tripartido. Pessoas concluíram as amizades, separações de casais, por questões de defesa de bandeiras políticas. E, a política é muito importante. Tem uma passagem no Evangelho que fala sobre fora da caridade não há salvação, não é? Pois é.
E eu digo para vocês, fora da política não há salvação. A política, do jeito que é, tal como é, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Porque ela chama você a um compromisso de mudança. Agora, mas eu posso ter uma bandeira política? Claro que você pode ter uma bandeira. Você deve ter uma bandeira, você deve ter o seu candidato. Mas você tem que atentar para algo que é muito importante. Quando você não soluciona os seus conflitos internos, e esses conflitos vêm de outras vidas também, quando você não olha de fato para aquilo que está dentro de você, você vai se esconder cada vez mais, você vai levantar a bandeira e vai ser muitas vezes cruel em nome dessa bandeira. Só que não tem nada a ver com a bandeira, e sim com a sua crueldade. Então, todo esse movimento que a gente percebe não é um movimento em defesa da política, não é um movimento em defesa dos valores e tal. É um festival de animosidade sendo expressada. Um festival de deselegância espiritual. Um festival de... A palavra que me vem é baixeza. Mas não é no intuito de rebaixar as pessoas. Mas é no intuito de que muitas pessoas acreditam que levantando essas bandeiras estão defendendo algo e, na verdade, no fundo, estão colocando para fora os seus conflitos. Então você pode ter sua bandeira, seu partido? Claro, você pode. Mas antes de você fazer qualquer tipo de oferta, vai e se reconcilie com o teu irmão enquanto está a caminho. E que irmão é esse? Essas partes dentro de você. O irmão ódio, o irmão ciúmes, o irmão inveja. Antes de você defender algo, olhe para dentro. E aí você começa a entender um pouco mais sobre unidade e Deus. Então essa unidade se dá num terreno de muita diversidade. Extrema diversidade. Wagner, existe uma forma de nós sabermos que nós estamos evoluindo? Existe uma régua, uma medida que nos diga como nós estamos evoluindo no planeta? Eu digo para vocês, tem. E que régua é essa? Você sabe quando você está evoluindo, quando você se sente confortável diante de uma situação que lhe causava desconforto. Vou repetir. Você quer saber se você está evoluindo? Então, entre numa situação onde lhe causava desconforto e perceba-se dentro desse desconforto. Se você conseguir dar um sim àquilo que é, tal como é. Por quê? Porque tudo que está no mundo está a serviço do equilíbrio do todo, não está a serviço do seu umbigo. A sua vida está a serviço de um coletivo. E esse coletivo também nutre você. Só que essa unidade com Deus, ela é atrapalhada muitas vezes por causa de algo que eu nomeio como pensamentosfera. Então, o que é? É como se fosse uma nuvem de pensamentos aqui em cima, né? E aí, o que acontece nessa nuvem de pensamentos? Essa nuvem de pensamentos é onde nós comungamos os nossos pensamentos, as nossas intenções, com outros seres, com outros espíritos. Então, nessa nuvem chamada pensamentosfera, existem faixas de comunicabilidade, de comunicação. Então, nessa pensamentosfera, os tristes se comunicam, os depressivos, os alegres, os com a fé fervorosa, os com a fé meio... Sabe aquela coisa assim, você é espírita, sou, mas não sou praticante. Você é católico, sou, mas não sou praticante. Tudo isso tem um canal de comunicação. Então, tudo que você pensa
não são seus pensamentos, representam o pensamento de um coletivo. E por isso que você vê, né, que nós, como coletividade, estamos vivendo aquilo que é o núcleo da nossa mente, o medo. O medo é um núcleo, porque o medo nos preserva. Enfim, dentro dessa pensamentosfera, às vezes você está um pouco triste. E de repente essa tristeza se afunda. E logo depois de se afundar, talvez comece a vir as ideações de morte, ou as ideações suicidas. De onde vêm esses pensamentos? Influência de outras mentes pensantes. E aí, essa comum união toma você. Mas por que isso acontece? Porque cada vez que você estrutura padrões de julgamento dentro de você, você assina algo dizendo assim, ó, pode deixar que eu quero isso para mim. Por quê? Porque em querendo isso, eu vou ensinar para as pessoas como é que se lida com isso. Então, cada vez que você julga algo, alguém, ou até mesmo você mesmo, você se torna vulnerável. Por quê? Hoje no planeta somos quase 8 bilhões, se não mais do que 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas tomando decisões a cada milionésimo de segundo. 99,9999% dessas pessoas não se responsabilizam pelas consequências das decisões que tomaram. E o que acontece com tudo isso? O que acontece com toda essa irresponsabilidade, eufismas? Isso vai para uma conta bancária kármica coletiva. Bem-vindos ao mundo de provas e de expiações. Um mundo onde é um grande hospital repleto de doentes. Mas tem alguns doentes que entram nesse hospital e reclamam que ele está lotado de doentes. O planeta Terra não é um planeta de santos. Não é um planeta de perfeição. Então não acredite que a doutrina espírita vai te levar para esse lugar. Viva num mundo. Não viva num mundo ideal. O mundo ideal, ele nasce dentro de você. Ele não faz parte daquilo que você fala. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá sobre como ela avaliava, como ela via o trabalho dela. E com toda a doçura e a calma dos santos, ela responde, o meu trabalho é como uma gota de água no oceano. Ou seja, com isso, ela retrata toda a humildade do trabalho. Mas ela não para por aí. E ela complementa, mas o oceano não seria o mesmo sem essa gota d'água. Consciência. Consciência de que, do jeito que você é, exatamente do jeito que você é, você contribui para o mundo. E você acha que você não contribui, mas o fato de você não contribuir já está contribuindo para o crescimento e evolução do todo. Mas imagina se você tivesse mais consciência. E para essa consciência nascer, unidade com Deus. E como nós podemos acessar essa consciência? Primeiro, escolha bons conhecimentos. Que tal a doutrina espírita? Que tal a codificação, os livros acessórios? Ah, Wagner, eu ouvi dizer que tem romances espíritas que desencaminham. Não, não desencaminham. Se você quer ler o seu romance, leia. Tire as suas conclusões. Você é livre. Não existe nenhum tipo de proibição na doutrina espírita. E quem coloca proibição é porque vive uma vida ceifada. E que, na verdade, é o movimento espírita, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. O movimento somos nós. Só que imagina que todos nós, num dia de sol, escolhemos a usar um óculos de sombra verde. Que cor terá o mundo? Verde. E ai daquele que não ver verde.
Nós já fizemos muito disso em outras existências. Não é à toa que nós somos trabalhadores de uma última hora. Então, tome bons conhecimentos. Tome. O que é tomar bons conhecimentos? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou transferindo esse conhecimento. Então, tomar conhecimento é como se fosse uma garrafinha com água. Aí você me dá essa garrafinha com água, e o que eu faço? Eu poderia fazer o seguinte: muito obrigado, Wagner. Que bonita essa garrafa, né? Muito obrigado pela água. Então, esse movimento significa que eu recebi algo, mas não tomei. Então, muitos de nós vivem essa dinâmica. Vive na casa espírita, vai assistir palestra, não é? Tomando seu passe, mas não toma o conhecimento. Então, tomar o conhecimento é fazer algo com aquilo que está sendo tomado. Fazer algo. Algo grande. Grande o quê? Mundial? Não. Grande no sentido da importância daquilo que você recebeu. Fazer algo grande. É igual os livros. Por exemplo, você vai você tem um amigo que é escritor, e de repente você vai lá assistir o lançamento do livro. E aí você compra, por uma gentileza ao amigo. Aí você compra o livro, o que acontece com o livro? Você não lê, você chega lá e coloca na sua estante. Sabe o que acontece? Todo autor tem uma finalidade para a sua obra. Tem um objetivo a atingir com a sua obra. E quando você toma e não faz nada com essa obra, você não permite com que o autor cumpra a sua função no mundo. Olhemos para Deus como um grande autor. E nós somos as obras desse autor. Nenhum de nós tem condições de dizer essa obra presta e essa não presta. Nós não podemos utilizar as pessoas a nosso favor, a nosso serviço. Nós temos uma obrigação, um compromisso com Deus e que também diz respeito a essa unidade, que é de sempre deixar as pessoas, os nossos irmãos, os nossos pais, com boas palavras. Todas as pessoas merecem boas palavras. Então, o primeiro movimento para tomar consciência é integrar-se com bons conhecimentos. E o segundo movimento, adivinha qual? É você colocar em prática esses conhecimentos. Então, conhecimento é aquilo que vem de fora. Ok? Então, conhecimento é aquilo que você vem de fora. Sabedoria é aquilo que vem de dentro. Sabedoria é a capacidade de você tomar um conhecimento e torná-lo prático na sua vida. Então não adianta assim, nossa, que palestra linda, maravilhosa. A Maria Joaquina, essa palestra, Maria Joaquina tinha que estar aqui para assistir. Não. Se fosse para ela, ela estaria aqui. Aí você faz uma prece. Para quê, Wagner? Para Maria Joaquina aparecer nas palestras? Não. Para que Deus retire de você o padrão de julgamento, de achar que os outros precisam de algo. É por isso que a sua vida, a nossa vida se ferra. Principalmente nos nossos relacionamentos. Porque a gente, de alguma forma, se acha especial. Não vá por esse caminho. Nós estamos sempre aprendendo, uns com os outros. Sempre. Então não existe alguém melhor e alguém pior. Existe alguém no seu processo. Então você toma conhecimentos que vêm de fora e produz a chamada sabedoria. Então no momento em que você coloca em prática um conhecimento que você tomou, nesse exato momento, Deus faz um download. Você já fez um download no seu computador, né, no seu telefone? Você baixa um programa, né? Então, no exato momento em que você aplica um conhecimento, Deus faz um novo download de quê?
de um novo nível de consciência. Ou seja, você já não pensa mais como pensava e, portanto, já não age mais como agia. Porque o fato da sua ação dizia respeito ao seu nível de consciência. Por isso que nós precisamos, urgentemente, olhar para as pessoas e dar um lugar para elas dentro de nós. Dê um lugar para os seus abusadores, para as violências que você sofreu, para as dores que você provocou, para os abusos que você cometeu, para as mortes que você fez parte. Não é fácil assumirmos a responsabilidade por aquilo que nós fazemos. E por isso que nós vivemos num mundo que parece um caos. Mas mesmo esse caos está a serviço de um equilíbrio. E existe uma outra forma, Wagner, de nós entrarmos em unidade com Deus? É claro que existe. Existe a sua tinta, existe o seu jeitinho, existe o seu canto, a sua entonação, a sua voz, o seu desejo, a sua força, o seu movimento, a sua ação, a sua decisão. Se serve a vida, uno com Deus você está. Wagner, eu tenho um projeto que eu estou na dúvida se ele vai dar certo ou não. Faz uma prece e apresenta esse projeto a Deus. E pergunta assim: Senhor, esse projeto serve à vida? Note, eu quero tanto isso, porque não diz respeito a você, ao seu umbigo. Diz respeito a algo maior. Por isso que muitas pessoas dizem, né, aliás, todos nós dizemos, né, que quando a gente chega sem nada e vai sem nada. Por que isso? Por que isso? Então, Senhor, esse novo trabalho que eu quero ingressar serve à vida? Esse projeto, essa palestra? Eu fiz essa pergunta. Eu faço sempre essa pergunta quando eu faço intervenções como essa. E aí o que eu digo para mim mesmo? Que a grande luz me tome a serviço para a manifestação do grande amor. Amplo, né? Claro, porque não sou eu que controlo. Porque a vida, ela é incontrolável. E a gente só precisa estar consciente para embarcar nessa mensagem de vida, mensagem de esperança. Mas, Wagner, isso não é fechar os olhos ou tapar o sol com a peneira com tudo isso que está acontecendo com o mundo, não. Eu falei para vocês que o medo é o núcleo da nossa mente. E quando nós temos medo de sermos controlados, emerge em nós a raiva. E a raiva ataca um órgão do nosso corpo físico que é muito importante, que é o nosso fígado. E ela tem uma janela de expressão, os olhos. Você já viu aqueles comentários que dizem assim, ó, olha, fulana estava com os olhos vermelhos de raiva. E aí, então, o pequeno mensageiro chamado coronavírus resolve visitar território planetário. E aí prende você na sua casa,
me prende, prende a todos nós, separa. E aí a gente fica doido, porque a gente, nossa, eu estou com saudade de estar com a minha mãe, com meu pai, com os meus amigos, de abraçar. E quando você podia, você não fazia. Por isso que a coisa é difícil, né? Então, quando você se sente controlado por meio desse vírus, do coronavírus, que também é um mensageiro que nos faz refletir e pensar muito, ele também está a serviço. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa fazer algo. E o que a gente faz? Se torna violento. E aí você percebe, né? O aumento das cenas violentas. Mas porque as pessoas são más? Não. Porque as pessoas estão com medo. Então, uma pessoa com medo de ser controlada vira um raivoso. E a pessoa que tem medo de ser abandonada vira triste, depressiva e com pensamentos suicidas. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado. E é o momento de nós arregaçarmos as mangas e buscarmos, né, veículos como esse, de estarmos sempre em contato com as pessoas. Está sempre dizendo para elas, ei, vai passar. Isso tudo vai passar. Aguenta aí. Se precisar, eu estou aqui. Faz lá um grupo de transmissão no WhatsApp com mensagens. Faça algo que esteja a serviço da vida. Ok? Agora são 20 horas e 49, né, minutos. Já vamos nos encaminhando para o final desse encontro. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta? Não é? Não que eu tenha a resposta, né, para essa pergunta, mas talvez vocês tenham alguma indagação a respeito daquilo que foi colocado aqui, né, nessa noite, sobre nós refletirmos sobre a unidade com Deus. Então, eu vou aguardar aqui, eu vou dar uma olhada, né, nos comentários aqui. Deixa eu ver. Comentários de boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Excelentes colocações e reflexões. É um tema bastante atrativo, né, Marileite? Falarmos disso, né? Falarmos dessas potências que nós conseguimos, de forma consciente, colocarmos em prática. Né? De forma consciente, construirmos um mundo melhor. Wagner, e se tanta pessoa boa, né, de repente está aí desencarnando, morrendo, né, por questões da violência urbana e tal. Essa é a grande confusão, né, do mundo de provas e expiações. Mas, por trás disso, sempre há grandes e profundos ensinamentos. E a gente sabe que os escândalos são necessários, né, mas ai daqueles que provocarem. O que não dá para nós acreditarmos é que, por exemplo, né, uma pessoa que morre de uma bala perdida, ela está morrendo porque mereceu morrer, aquilo já estava programado para ela acontecer, né? Porque se a lei que nos cria, a lei do amor, jamais deixaria nascer um espírito com a função de ser assassino. Mas então por que isso aconteceu? Por causa de 8 bilhões de pessoas tomando decisões e sendo irresponsáveis pelas consequências. Então olhe para aquilo que você se compromete e cumpra. Porque em algum momento isso volta para você. A Edilane, então, a nossa casa, agradece imensamente sua presença entre nós. Eu que agradeço, Edilane. Muito obrigado. Já tinha escrito para você ontem, né? Agradecendo a oportunidade da tarefa. Oi, Sandra, querida. Tudo bem? Sandra Coronato, lá do
do Centro Espírita Ismael. Ismael, Sandra, Ismael, né? Esse espírito, a palavra que me vem, né, na mente é um lorde, né? Enfim, um espírito que, sabendo, né, do tamanho da missão que o país tinha, não só o país, mas como os futuros habitantes, né? Porque, como vocês sabem, os nativos daqui desse país, não é porque você nasceu, tem na certidão de nascimento, né? Os nativos daqui são os índios. Nós somos de outras terras, principalmente das regiões da Europa, regiões belicosas, e que se a gente não tivesse nascido aqui, acolhidos aqui por Ismael, nós estaríamos certamente provocando guerras de maiores proporções no mundo. E esse espírito, então, nos acolhe com uma amorosidade, não é? Uma sabedoria e com uma paciência, né, de um grande mestre, de um grande sábio, né? A Lorena diz assim: excelente palestra, cheguei atrasado, o restante das colocações passou muito rápido, com vontade de quero mais. Isso mesmo, Lorena, mas aí depois ou você assiste, né, ou apenas fica com isso, né? É importante, né, esse movimento. Ok? Exatamente, Sandra, ele sempre olha, né? Gente, então vamos nos encaminhar para o final, né? Vamos fazer a nossa prece. Não esqueçam, né, de curtirem, né, essa live, né, de compartilhar, de marcar as pessoas que você ama. Então, isso também faz parte do tomar. Então, se é importante, se fez sentido para você, pode ser que faça sentido para outras pessoas. Mas lembre-se, é sempre como uma sugestão e nunca como uma imposição. O amor nunca se impõe, o amor se oferece. E se o outro não quiser, tá tudo bem. O mais importante é que se você se sentir ofendido, ofendida para outra pessoa não querer, pense, não tem a ver com ela, tem a ver com você. Porque isso aconteceu dentro de você. Até o dia em que você vai oferecer e as pessoas talvez não estejam afim e você só vai dizer, ok, fiquemos em paz. Não é? Então, tá certo. Vamos fazer a nossa oração, nossa prece de encerramento, ok? Então, mais uma vez, Edilane, a você, né, a direção do SBE, aos trabalhadores, né, a equipe espiritual, né, muito presente nesse encontro, né, muito presente, né? Então, vocês que estavam aqui ao vivo, vocês têm certeza que vocês puderam sentir isso. Mas, Wagner, eu estou assistindo a gravação. Será que eu posso experimentar? É óbvio que você pode experimentar, desde que você se conecte, né? Mas ao vivo sempre, né, tem algo muito especial, tá bom? Então, vamos... Oi, Silvio, querido, saudades de você, tudo bem? Um abraço. Um abraço para nossa amiga também. A Ana Cristina, ok. Gratidão, queridos. Alain, gratidão, querido. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Ok, então. Então, se tiver tudo bem para você, você pode fechar os olhos. E você que conhece, já teve fisicamente nas dependências do SBE, eu convido para você retornar em pensamento lá para dentro. Aquela luzinha azul acesa. E uma multidão de gente sentada naquelas cadeiras. E de lá, de dentro dessa casa, dessa egrégora, desse amor, nós reconhecemos profundamente as bênçãos de Deus e a unidade dele em todos nós. E nós rogamos ao Mestre Jesus, aos Espíritos que guiam o futuro de todas as nações. Nós nos colocamos nesse momento como
pontes, não mais como muralhas, a estabelecermos por meio do conhecimento a expansão da consciência do amor. Vem, Senhor. Toma o nosso espírito. Permita-nos beber da tua água, dessa água que nunca mais teremos sede. Que possamos ser o som a viajar pelo ar, a bendizer a vida de todos. Que dos nossos olhos o mundo tenha nova cor e novo sentido. E que possamos, Mestre, a olhar para tudo aquilo que ainda nos falta e apenas dizermos: muito obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. E me coloco disponível para crescer mais. Graças a Deus. Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. A Maria Cristina está dizendo aqui, né, que ao vivo é muito mais emocionante. É verdade, né, Maria Cristina? Tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Obrigado pela companhia. E nós nos vemos, então, numa outra oportunidade, ok? Gente, um beijo para vocês.